Oi, hoje nós temos o 5º capítulo do livro Como Fazer Escolhas Certas, da Elizabeth George, e o título do capítulo é Fortalecendo-se para um Grande Dia. E ele vai abordar principalmente o ponto da oração. Ela compara, na verdade, a oração a um telefone celular que você pode falar com Deus, da onde você estiver. Apesar da gente ter essa linha direta com Deus, muitas vezes a gente enfrenta dificuldades na hora de fazer essa escolha de realmente orar. Interromper a loucura e a pressão dos nossos dias agitados para sentar em um lugar calmo, tranquilo, em uma hora que a gente já determinou e separar tempo para fazer uma única coisa, que é orar, é um desafio extremamente difícil. Muitas vezes é uma fonte de fracasso diário, porque a gente não consegue orar. Ela coloca 10 razões pelas quais muitas vezes a gente não consegue orar. A primeira coisa é a mundanidade. O mundo, as coisas do dia a dia, as pressões, muitas vezes nos afetam e a gente não consegue orar. A segunda coisa é a agitação. A gente não consegue separar um tempo para orar, ou a gente também nem faz muito esforço para termos esse tempo com Deus. A oração, ela não é uma prioridade para nós. E, portanto, a gente preenche esse tempo com outras coisas, com coisas que aparentemente são sem importância. A terceira coisa são com tolices, porque no nosso dia a dia a gente sempre ocupa o nosso tempo com tolices, com coisas triviais, com coisas sem sentido, e a gente acaba não orando. A quarta coisa é a distância. Quando o nosso relacionamento com Deus não é cultivado, não é alimentado regularmente, a gente sente como se a gente estivesse falando com uma pessoa estranha e acaba ficando difícil de continuar ou ter um momento ali especial, uma conversa com o seu pai. O quinto ponto que ela coloca é a ignorância. A gente muitas vezes não consegue compreender como que a oração vai ajudar no nosso relacionamento com Deus, como que isso vai ajudar nas nossas escolhas, e a gente acaba não orando. O sexto ponto é a pecaminosidade. A gente não ora porque a gente fez alguma coisa errada, a gente tem aquele sentimento de culpa, a gente acha que Deus não vai nos ouvir e a gente não ora. A sétima coisa é a infidelidade, quando nós não cremos que a oração vai fazer alguma diferença. E aí por isso a gente não ora. O oitavo ponto é o orgulho, porque a oração, ela mostra a nossa dependência de Deus. E muitas vezes o nosso orgulho, ele bloqueia isso, porque a gente sente suficiente, a gente acha que a gente consegue fazer sozinho. E aí a gente perde. O nono ponto aqui é a inexperiência. Porque a gente não ora, a gente não sabe como orar. E aí a gente não ora, porque a gente sempre se utiliza dessa desculpa. O 10º ponto é a preguiça, porque a oração é um ato de vontade. Você precisa querer orar e você precisa escolher orar. Acaba que a preguiça, ela nos prende e a gente não ora. Ela coloca alguns pontos para nós nos examinarmos com relação à oração. E o primeiro exame que ela fala para nós fazermos é examinar o nosso relacionamento com Deus. Então, se você conseguir falar com Deus sobre as escolhas que você precisa fazer, se você não conseguir conversar com Ele sobre as suas opções, se você não conseguir pedir orientação, você não vai conseguir fazer a escolha certa. Se você não tiver esse relacionamento com Deus a ponto de chegar e conseguir falar as coisas para Ele, perguntar o que Ele acha, Ele não vai conseguir mudar suas escolhas, Ele não vai conseguir ajudar você na hora de você fazer essas escolhas. Ela também fala para nós examinarmos o nosso estilo de vida, porque nada ou ninguém é tão importante a ponto de colocar em perigo o seu relacionamento com Deus e a sua habilidade de conversar com Ele em oração. Muitas vezes as nossas escolhas diárias, o nosso estilo de vida influencia na nossa oração. Ela também fala para nós examinarmos o nosso desejo, porque você pode saber o que deve ser feito, você pode saber por que aquilo deve ser feito, você pode saber como fazer, mas se você não desejar, se você não quiser fazer isso, você não vai fazer essa escolha. E isso não vai se tornar real na sua vida, então isso também é com a oração. Muitas vezes você sabe o que é oração, você sabe por que você deve orar, você sabe como orar, mas você não deseja, e aí você não consegue orar. Ela sempre usa como uma frase de motivação, em outros livros ela também cita essa frase, que alguma coisa é melhor que nada. Comece com suas orações do tipo alguma coisa, ou qualquer coisa é melhor que nada, ou um pouco é melhor que nada. Comece com a escolha de orar alguns minutos todas as manhãs, e aí você vai aumentando isso de forma gradual. Alguma coisa é melhor que nada. Ore 5 minutos, porque 5 minutos é melhor que nada.
Em toda situação com a qual você se deparar, permita que seu primeiro ato seja elevar o seu coração ao Senhor. E isso antes de fazer ou dizer alguma coisa. Então, sempre que você tiver em algum momento, eleve seu coração a Deus, faça uma oração, peça ajuda a Ele. Para encerrar esse capítulo, ela coloca as diretrizes de Deus para você fazer escolhas certas sobre a oração. Decida obedecer a palavra de Deus, compartilhe com Deus tudo o que te preocupa. Ore sempre em tempos de dificuldade. Ore em vez de se preocupar e não se esqueça de orar pelos outros. Bem, eu espero que esse capítulo te motive a passar mais tempo na presença de Deus, orando, falando com Ele, e que isso possa te ajudar, assim como tem me ajudado. Então, até o próximo capítulo!